Hello, teachers! Olá, professores e professoras! Estamos com mais um ATPC hoje sobre a língua inglesa, então vou me autodescrever primeiro em inglês. My name is Claudia Fornaciari. I have long, light brown hair. I have brown eyes. I am wearing a white blouse, black pants and black shoes. Então, eu sou a Cláudia Fornaciari, eu tenho o cabelo castanho claro comprido, tenho os olhos castanhos, estou usando uma blusa branca, calça preta e sapatos pretos. Então, a gente está em mais um ATPC da língua inglesa, hoje é sobre o ensino médio, o tema da aula é Talking About Families, falando sobre família, é a aula 7 da primeira série. Como é uma aula espelhada, então esse ATPC também serve para os professores que dão aula desde o 8º ano dos anos finais até a 3ª série do ensino médio. Então, os objetivos deste ATPC são refletir sobre a dinâmica do material digital nas aulas espelhadas e refletir sobre a plataforma EF, Education First, que é a plataforma de inglês que nós estamos usando a partir desse segundo semestre de 2024. Então, como eu já falei, o tema da aula é Talking About Families, falando sobre famílias, é a aula 7 do segundo bimestre do ensino médio, mas que serve também para os 8º e 9º anos dos anos finais do ensino fundamental. No vocabulário, a gente vai ver vocabulário sobre família e números. O ponto gramatical é o simple present, presente simples. O objetivo do ATPC é utilizar, do material dessa aula, é utilizar vocabulário e estruturas para descrever pessoas e famílias. Então, para começar, em inglês a gente usa bastante a técnica do Lemove, virem e conversem. Então, o professor vai pedir para os estudantes virar e conversar. Então, tá lá, talk to your classmate about the following questions. Converse com seus colegas sobre as seguintes questões. Number 1, how many people do you live with? Com quantas pessoas você mora? Number 2, who are they? Quem são eles ou elas, né? Eles podem usar os membros da família. My father, meu pai, my mother, minha mãe, my brothers, meus irmãos, e por aí vai. Então, é uma aula espelhada, como eu disse, né? E eu também vou entrar na plataforma EF com vocês, para o professor entender o que ele deve fazer nas aulas espelhadas. A gente está indo agora para o Saiba Mais, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, você está no Saiba Mais, eu sou Priscila Prestes e hoje nós vamos falar sobre uma prática de gestão de sala de aula chamada revisão regular, técnica número 42 do livro Aula Nota 10 de Doug Lemove. Para falar sobre ela, nós temos uma convidada super especial, a Mara Valéria. Tudo bem, Mara? Olá, Priscila, tudo bem? Olá, professores. Sejam todos bem-vindos a esse nosso Saiba Mais. Perfeito, muito bom ter você aqui. E nos conte, por favor, por que essa prática pode ser utilizada como ferramenta de gestão de sala de aula? É muito importante a questão da revisão, ela se tornar cotidiana na vida do nosso estudante, né? Então, realmente no nosso dia a dia, nós já usamos a questão da revisão, tanto em questões sociais, né, para nos comunicarmos com outras pessoas, na convivência, quanto no contexto escolar. Por exemplo, quando vamos escrever um e-mail e enviar a alguém, devemos fazer a revisão e nós temos esse hábito. Nós vamos revisar aquilo que nós vamos enviar. Mensagens, sendo elas formais ou informais, elas devem ser revisadas para que a sua mensagem chegue de forma correta. Em textos do nosso dia a dia, na escrita de uma receita, escrita de várias coisas, por exemplo. Então, como a escrita ela faz parte do nosso dia a dia,
por que não trazer a revisão para esse contexto? Então é isso que nós devemos e procuramos quando empregamos a questão da revisão regular no dia a dia do nosso estudante. Perfeito. E qual seria o principal objetivo dessa prática? Tá certo, Priscila. Olhem só, sabendo que essa prática ela deve ser associada à escrita, o nosso objetivo e é o principal é tornar que a escrita do nosso estudante seja uma escrita poderosa, uma escrita rica em conceitos e nas questões que ele vai aplicando no dia a dia, em relação com questões gramaticais, entre outros. E nisso nós vamos desenvolvendo habilidades como foco e atenção, que são primordiais para o desenvolvimento da revisão regular. A gente pensa também, principalmente, na questão da ampliação de repertório, não é, Mara? Exato. Também. Quando voltamos e revemos aquilo que escrevemos, temos outras ideias, até mesmo verificarmos se a escrita ela pode ser melhorada, se ela vem com uma maior qualidade, o que nós podemos acrescentar quando fazemos essa revisão. Perfeito, muito bem, a gente já conseguiu entender como funciona essa prática e no outro bloco nós veremos a sua aplicabilidade. Voltando, iniciando o nosso segundo bloco. Então, a gente está vendo uma aula espelhada, tá? Muitas das informações que eu vou passar nesse ATPC, eu já passei em ATPCs anteriores, mas é importante eu repetir, porque nós sempre temos professores novos entrando na rede, eles precisam entender bem como é que está funcionando agora nossas aulas, e para os professores que já assistiram algum outro ATPC sobre esse tema, fica aí como uma revisão. Então, as metodologias que nós estamos usando nas aulas de inglês a partir do 8º ano do ensino médio é a aula espelhada, que só o professor vai entrar na plataforma, vai espelhar os exercícios que tem lá na televisão, mostrando para os estudantes como fazer esses exercícios. Então, é importante que o professor, antes de dar essa aula, que ele mesmo tenha entrado sozinho na plataforma, para fazer os exercícios, para ele mesmo compreender como é que os exercícios funcionam, ok? E também tem a trilha individual, que é a primeira vez que o estudante entra na plataforma, ele tem que fazer um teste de nivelamento, e por meio desse teste ele descobre qual é o nível dele de inglês, e ele vai fazer os exercícios da plataforma de acordo com esse nível que vai ser descoberto na trilha individual, no teste de nivelamento, tá? Essa metodologia está sendo usada nas aulas do 8º ano do ensino fundamental, do 9º ano do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio, primeira, segunda e terceira série do ensino médio. E a partir do semestre que vem, a partir do segundo semestre de 2024, vai ser usada também nas aulas da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Quando o estudante vai fazer o teste de nivelamento, esse teste é dividido em 2 avaliações, gramática e vocabulário. A primeira avaliação é de gramática e está dividida em 3 blocos de 10 questões cada. O estudante precisa confirmar que deseja continuar no final de cada bloco, porque a partir daquele ponto não é possível retornar. Então, agora a gente vai para a nossa primeira pergunta interativa e a gente já volta. Então, falando sobre o teste de nivelamento, a gente viu que ele é dividido em 2 avaliações, né? Gramática e vocabulário. As 2 são divididas em 3 blocos de 10 questões cada. Então, após concluir as 30 questões de avaliação de gramática, que é a primeira parte, o estudante realiza de vocabulário, que segue o mesmo modelo, 3 blocos de 10 questões cada. Ao final do teste, o estudante visualizará seu nível. É preciso clicar em Continue para que o estudante seja apresentado à sua meta mínima de 6 unidades e, em seguida, clicar em Iniciar curso. O teste de nivelamento só está finalizado quando o estudante chega até a tela inicial da plataforma. Tá? Informações importantes aí sobre o teste de nivelamento, como acessar a plataforma EF, tanto para o professor quanto para o estudante, é por meio do Centro de Mídias de São Paulo, o CMSP.
Quando o estudante, o professor, entra lá no CMSP, ele vai ver as plataformas que estão em uso aqui na rede estadual, né? Prova Paulista, Alura, enfim, todas elas. E vai ter também a plataforma EF, Education First, que é essa que está aí no quadrinho vermelho, tá? O professor e o estudante vai entrar lá. Daí essa plataforma tem 16 níveis de inglês, todos eles estão em conformidade com os níveis do Marco Comum Europeu. Se você, professor, nunca ouviu falar sobre o Marco Comum Europeu, dá uma pesquisada aí no Google, tá? Que esses níveis essa classificação é usada mundialmente. Então, os níveis da plataforma 1, 2 e 3 equivalem ao nível A1 do Marco Comum Europeu, que é o iniciante. Os níveis 4, 5 e 6 ao A2 do Marco Comum Europeu, que é o básico. Níveis da plataforma 7, 8 e 9 equivalem ao B1, pré-intermediário. Níveis 10, 11 e 12 equivalem ao B2, que é o intermediário. Os níveis 13, 14 e 15, C1 do Marco Comum Europeu, que é o avançado. E o último nível da plataforma, que é o 16, equivale ao C2, que é o proficiente, tá? Cada nível da plataforma tem 6 unidades e cada uma das unidades tem 4 lições. Agora a gente vai para a nossa segunda questão interativa. Então, em determinado slide do material digital, vai ser falado lá para o professor entrar em determinado ponto da plataforma. Então, é isso que a gente está vendo aqui nesse slide, tá lá. Acesse a plataforma, se logue, vá para o nível 1, estou traduzindo o que está aí, né? Vá para o nível 1, unidade 4, lição 1, que é Talking About Families, e pede para a gente iniciar no vocabulário. Então, nesse momento, eu vou entrar na plataforma, fazer alguns exercícios com vocês, que é o que o professor vai fazer com os estudantes nas aulas espelhadas, né? Então, a plataforma pediu para a gente entrar no vocabulário. A primeira parte é revisão de números, né? Como eu já fiz os exercícios, está verdinho aqui. O professor deve fazer também, para ele mesmo entender a plataforma, mas ele consegue voltar para mostrar para os estudantes como é que funciona, né? Então, aqui está trabalhando com os números, não vou dar detalhes sobre a explicação, mas uma dica que eu deixo é que o professor peça para os estudantes, né? Como o professor vai estar logado nesse momento sozinho, é bom o professor pôr a plataforma em português, porque daí a explicação vai estar em português para os estudantes entenderem melhor. Só aqueles alunos que têm um nível mais avançado, que se quiserem pode deixar a plataforma em inglês, porque daí ele consegue entender tudo até a explicação, tá? Caso contrário, é melhor deixar em português, porque assim vai ter a tradução dos exemplos, as explicações estarão em português, tá? Daí o professor pode tocar os áudios, né? Aqui está comparando a pronúncia dos números que terminam em T, né? 50, por exemplo, 50, e os números que terminam em teen, né? 15, 15. Então o professor dá uma explicada nisso e toca os áudios, pede para os alunos prestarem atenção. Então eu vou tocar aqui. 30, 13, 40, 14, 50, 15. Então, não vou tocar todos, tá? Só para vocês terem noção de como funciona. Daí, no próximo, ó, ouça o áudio, quais números você ouve. Selecione a opção correta. Ok, entendi. Como eu disse, eu já respondi, né? Eu já mostrei para vocês. Não vai aparecer porque eu já respondi. Mas o professor vai explicando, é tranquilo, tá? Então, aqui nesse exercício, ó, o aluno tem que ler o número por extenso e procurar o número aqui, o dígito, né? Então, por exemplo, 26, que é o 26, ele vai procurar e vai clicar. Como eu já fiz, já está tudo verde, que é o que acontece quando o estudante acerta, né? Quando o estudante erra, fica vermelho e ele pode refazer. Daí vai dar a quantidade lá de acertos, de respostas corretas, de 9 exercícios. Nesse caso, o estudante acertou 9. E ele passou, tá? Voltando aqui, vamos entrar no próximo vocabulário. É sobre família, né? Então, tem um vídeo, eu vou tocar, que é o que o professor vai fazer na aula espelhada, pede para os alunos prestarem atenção.
É legal quando a gente vai tocar um vídeo que é um pouco mais comprido, o professor pode falar para o estudante que nesse momento ele não precisa entender tudo que vai ser falado no vídeo, né? Porque tem um conteúdo aí que ainda vai ser explicado. Esse vídeo é mais para apresentar o conteúdo. Então, para os estudantes ficarem mais tranquilos, o professor fala que nesse momento eles não precisam entender tudo, mas vamos prestar atenção para eles verem o que eles conseguem pegar na primeira vez. Vamos tocar o vídeo. Wow. Is that your family? Yeah. It's big, huh? Yes, it is. Is this your mother and father? No, that's my aunt and uncle. My mother and father are here, and that's my grandmother and grandfather. And who are they? My brothers. I have 4 brothers. Do you have a big family? Actually, I'm an only child. But I have Silas, Sarah, and my wife Angela. Então, aqui ao lado do vídeo aparece vocabulário, as palavras e expressões que os alunos estão aprendendo. Como eu pedi para deixar a plataforma em português, vai ter lá a tradução. Isso ajuda bastante o estudante a entender. E daí o professor pode tocar os áudios pedindo para os alunos prestarem atenção. Vou tocar só alguns, tá? Então, daqui, brothers, irmãos. Brothers. Only child, que é o filho único. Only child. Wife, a esposa. Wife. E por aí vai. Vamos no próximo exercício, tá lá. Vire o cartão e obtenha mais informações, interaja com os cartões. A gente clica em OK, entendi. Daí aqui o professor pode explorar as imagens, se ele quiser, né? Ajuda bem a entender já o vocabulário. O que vocês estão vendo aqui na primeira figura? Qual que vocês acham que é a relação entre essas duas pessoas, né? Provavelmente eles vão responder, é a mãe que está segurando o filho. Muito bem. Como é que se fala mãe em inglês? Mother. Daí o professor vai tocando os áudios, tá? Então vamos ouvir alguns. Mother, Mother, father, brother, tá? Então cada cartão que o professor vai tocar, ele pode explorar a imagem antes para explicar o conteúdo. Daí ele nem precisa virar o cartão, né? Porque o cartão traz muitas vezes a definição da palavra, alguns exemplos, mas só pela imagem já dá para o aluno entender, tá? Desde que o professor explore. Aqui a gente tem um outro vídeo, vou tocar também. My mom and dad. In this photo, my mom's 21 and my dad's 25. Now my mom's 49 and my father is 53. Então aqui nesse vídeo, daí aparece lá também, tem um exercício, né, olha lá, how old is Laura's father? Quantos anos tem o pai da Laura? Daí aparecem as opções, o aluno tem que clicar na opção que ele ouviu no vídeo, tá? Se ele não conseguiu pegar a resposta, ele pode ouvir o vídeo novamente, tá ok? E assim vai, ele vai indo para o próximo. Então, o professor na aula espelhada deve fazer isso, entrar na plataforma, fazendo alguns exercícios com os estudantes, para eles irem pegando o passo a passo, tá ok? Então, agora a gente vai voltar para o nosso PPT, então, a gente viu aqui, né, nesse slide, onde que o PPT pede para o professor entrar na plataforma. Tem sempre um slide que pede para ele entrar num ponto específico da plataforma. Os próximos slides são todos prints retirados da plataforma, com exercícios que tinham lá, então o professor nem precisa passar para o estudante, a não ser que ele tenha tempo, daí ele vai retomando aí, fazendo os estudantes lembrarem, lembra desse exercício da plataforma, como é que a gente fez, né? Mas se não houver tempo, como ele já fez lá na plataforma, ele nem precisa mostrar o PPT. E como eu também não tenho muito tempo aqui, eu também não vou mostrar todos os slides, mas o importante é que vocês entendam como é que funciona a aula espelhada, tá?
Então, a gente vai parando nesse bloco por aqui e a gente volta depois do Saiba Mais. E agora chegou o momento de nós sabermos qual é a aplicabilidade da prática de gestão de sala de aula revisão regular. Vamos lá, Mara, como podemos desenvolver essa prática na nossa sala de aula? Então vamos lá sim, olha, retomando e sabendo que a escrita do nosso estudante com a prática da revisão, ela vai se tornar algo mais rico e realmente com foco e atenção sobre a escrita, nós pensamos em aplicar essa revisão de forma mais simples e reduzida. Como assim? Eu determino ali em algumas aulas 5 minutos da revisão sobre uma determinada escrita dele, né, em relação à aula que ele acabou de fazer. Caso a intencionalidade do professor naquele dia não seja de produção de escrita, independente do componente, ele pode pedir para que esse estudante pegue 5 minutos ali no seu dia e realmente escreva e faça a revisão sobre ela. Então aplicar a revisão sobre textos menores, mas que isso seja de forma continuada. A gente põe ali 10 dias para começar o trabalho e verificar com eles como está, né? Então, trazer a questão da revisão realmente para que ela se torne regular e que ela seja um trabalho incorporado no dia a dia do nosso estudante. Mas além disso, tem algo bastante importante, não é? Que o professor precisa fazer com o estudante? Sim, ele depois precisa, disso? ele precisa dar direcionamento e feedback sobre a escrita do estudante. É importante que ele faça realmente e que ele perceba a sua escrita, mas o professor também sobre esses textos curtos e dê alguns comandos, algumas dicas para que ele ali consiga realmente ver e objetivar mais o foco e a atenção sobre a sua revisão. Muito bem, você poderia nos dar outro exemplo sobre isso? Sim, Priscila. Para começar, podemos usar então o que chamamos de revisão de nível de frase. Então, vamos aplicar a revisão ali sobre frases que ele realmente produziu, bem menores do que textos longos, porque o ideal é que ele fique com maior foco em textos menores do que ficar muito tempo fazendo a revisão sobre um texto muito longo, né? E que isso vá se aumentando de forma gradativa. E também a relação sobre a revisão, que ele entenda a diferença de revisar somente um erro em uma palavra ou a questão de conceitos e aumentar o repertório sobre a sua escrita. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu. Nós adoramos essa conversa. Muito obrigada a você também que nos assistiu. Até a próxima. Voltando para o nosso terceiro e último bloco do nosso ATPC sobre a língua inglesa. Aqui nesse slide traz uma técnica do Lemov Virem Conversem, que é bastante utilizada nas aulas de inglês, né? Para os alunos treinarem o speaking, a fala. Lembrando que a plataforma trabalha com as 4 habilidades, né? O writing, que é a escrita, reading, a leitura, o speaking, a fala e o listening, que é a escuta. E daí, daqui eles falam in pairs, então em pares, né? O professor vai pedir para os estudantes que eles fiquem em dupla. Use what you have learned to talk about your family. Então, use o que você aprendeu lá na plataforma para conversar sobre a sua família. To help you do that, you can use the models. Eles dão alguns modelos aí para ajudar os estudantes, né? Então, sobre o que eles podem conversar. Where is your family from? De onde é a sua família? Daí eles podem responder assim, my family is from São Paulo, Brasil. Então, minha família é de São Paulo, do Brasil. Pode ser de outro lugar, né? Do you have brothers? Você tem irmãos? How many? Quantos? And sisters? Irmãs? Eles vão responder lá, no, I don't. Yes, I have 2 sisters. Yes, I have 1 brother. Aí vai depender da realidade de cada estudante, né? Eu, muitas vezes, quando eu dava esses diálogos para os estudantes conversarem, eu pedia para eles fazerem as perguntas, porque eles podem fazer outras perguntas, além dessas que estão aí como exemplo, né?
eu pedia para eles escreverem primeiro por escrito, porque daí também a gente vai estar trabalhando com mais de uma habilidade, no caso writing, né, escrita. Eles preparavam as perguntas que eles gostariam de fazer para esse colega, por exemplo, what's your mother's name? Por exemplo, eu já tive, por exemplo, estudantes que eram de abrigos, e daí, infelizmente, eles não tinham pai nem mãe, né? É um tema aí bem difícil nesse sentido. Então, o que você pode fazer, professor? Pedir para eles imaginarem uma família diferente da que eles têm, né? Daí eles vão inventar o nome das pessoas, a profissão, e daí eles conversam sobre essas pessoas como se fosse uma família imaginária, né? E daí que tipo de pergunta que eles podem fazer? Por exemplo, what's your mother's name, né? Qual é o nome da sua mãe? Eles podem fazer primeiro por escrito todas essas perguntas, porque daí vai facilitar na hora que eles forem conversar, eles vão ter mais desenvoltura, né? Outra pergunta, what does she do? O que ela faz, né? Qual a profissão dela? Where does she come from? Qual a origem dela? Ah, ela é de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Daí, how many children does she have? Quantos filhos ela tem? Does she like pets? Ela gosta dos animais domésticos, né? Então, lembrando que eles aprenderam nessa lição também o simple present, presente, né? Então, a gente está praticando aí o does para a terceira pessoa, né? He, she, it. E os verbos na forma afirmativa, quando eles forem responder, né? She has 2 children, por aí vai. What does she like to do in her free time? O que ela gosta de fazer no tempo livre? E daí, depois que eles prepararam todas as perguntas por escrito, daí sim eles podem entrevistar um colega, né? Para treinar também o speaking, a fala, ok? E daí, se alguns estudantes não gostam muito de falar, né, a gente deve sempre incentivá-los, mas sempre tem aqueles que gostam mais. Então, você pode pedir se tem alguma dupla que seja voluntário para apresentar lá para a sala o diálogo falando. Você pode até gravar no seu celular, eles adoram essas coisas, né, os adolescentes. E daí você pode até mostrar esses vídeos na reunião de pais, os pais gostam muito de assistir, de ver os exercícios que os filhos deles estão fazendo na escola, tá? Então eram coisas que eu fazia e que eu deixo aí as sugestões para vocês, tá bom? Então o que aprendemos hoje? Utilizamos vocabulário e estrutura para descrever pessoas e famílias. Nós temos aqui as referências que foram usadas nesse material digital. E aí a gente tem o convite para o nosso ATPC, a rede na EFAP, tá? Então, eu deixei aí a dica, né, de o professor passar primeiro o diálogo aí, pedir para os estudantes escreverem primeiro, e daí depois que eles escreverem, eles apresentarem o diálogo oralmente, daí você, professor, pode gravar um vídeo, né? Então, é uma prática que eu usava, e daí se vocês tiverem alguma boa prática que vocês gostariam de apresentar, vocês podem se inscrever por meio do QR Code, tá? Preencher o formulário e daí nós da EFAP vamos entrar em contato com você, caso você queira apresentar a sua boa prática no nosso ATPC. É um espaço para vocês, professores, onde vocês são muito bem-vindos. Então, a gente vai parando por aqui. Obrigada. Thank you very much. See you next class. Bye, bye.